Eu queria começar primeiro acolhendo cada um dos senhores e senhoras que deram um dia das suas vidas para Nosso Senhor. O reverendíssimo Padre Voli, o reverendíssimo Padre Júlio, seja muito bem-vindo à nossa paróquia. Também os paroquianos do Padre Júlio que vieram de Campos, vieram lá de São João da Barra, né? Quem são? Podia levantar a mão para eu ver? Muito bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. É uma grande graça, uma alegria, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a confissão. Então, durante esse dia inteiro, nós, padres, estaremos disponíveis em alguns momentos para ouvir as confissões, né? Eu, o Padre Voli, o Padre Júlio. E nós vamos começar esse primeiro momento do nosso recolhimento falando sobre a confissão. Então, muitas coisas do que eu vou falar aqui, eu sei que os senhores e senhoras já conhecem, já vivem isso muito bem, mas é bom a gente recordar para reafervorar o nosso coração. Nós temos a tendência a nos acomodarmos, isso é próprio do ser humano. O ser humano ele vai se acomodando, vai esquecendo, vai deixando para depois, né? E com isso a gente vai perdendo o fervor, né? O ardor no coração, o fervor. Então, o que nós vamos ver hoje aqui é o que a igreja nos ensina sobre a confissão, claro, rapidamente, né? São muita coisa, mas nós vamos fazer um resumo e com essa intenção de recordar, de reaquecer o nosso coração com relação a esse sacramento da misericórdia divina. A primeira coisa, o primeiro momento, antes mesmo de falar do sacramento, é importante nós lembrarmos da misericórdia divina. Porque nós temos a confissão? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus nos ama. É uma extravagância do amor de Deus. Porque o que é que perdoa os nossos pecados? O que é que Jesus deixou para perdoar os nossos pecados? O santo batismo. O batismo é o sacramento que nos torna filhos de Deus. E já seria suficiente nós sermos batizados para nunca mais pecar. Sonho, né? Porque infelizmente nós somos muito infiéis. Somos infiéis ao nosso batismo, somos infiéis à graça de Deus, infiéis àquilo que Deus nos deu, a graça que Deus nos deu. Então, pelo batismo nós recebemos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus, recebemos a graça santificante. Então, cada pecado mortal que nós possamos cometer após o batismo é uma traição ao batismo, é um negar o batismo, é um negar este amor infinito de Deus por nós. Diz lá Jesus na sua conversa com Nicodemos, lá no início do Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz assim, Nicodemos querendo saber como faz para nascer de novo, e Jesus vai falar para Nicodemos dando o mistério, ensinando o mistério do batismo, o novo nascimento, o nascimento da graça, e ele diz uma frase muito bonita: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, nosso Senhor, sabendo já da nossa fraqueza, sabendo já da nossa incapacidade,
infelizmente, Nosso Senhor instituiu, além do batismo, o sacramento da confissão, ou, melhor dizendo, o sacramento da penitência ou reconciliação. Tem vários nomes esse sacramento. O sacramento, o nome original, o nome mais antigo, é o sacramento da penitência, onde nós fazemos uma nova penitência depois do batismo. Jesus instituiu esse sacramento depois da sua ressurreição, quando ele soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. O protestante não lê a Bíblia, porque se lesse virava católico, porque não tem como ler a Bíblia e não se tornar católico, porque tudo que está na Santa Igreja está na Bíblia. O protestante não acredita na Bíblia, mas nós acreditamos. Jesus disse, e a palavra de Deus não mente, Jesus não pode mentir, é uma blasfêmia dizer que Jesus não instituiu a confissão, se está lá no Evangelho, palavras literais, irrefutáveis, inconfundíveis de Nosso Senhor. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tão simples, né? Mas quem tem um coração duro e a mente obtusa não consegue entender nem as coisas simples, é a dureza de coração. Mas em nós, que nos foi dada tanta graça, a nós foi dada a fé católica, a nós foi dado a instrução cristã, as verdades da fé. Muitos de nós somos de uma família cristã, de tradição católica, e muitas vezes, apesar de tantas graças que nós recebemos, apesar da Eucaristia, apesar da Santa Missa, apesar de tudo que nós temos ao nosso dispor, muitas vezes somos fracos, muitas vezes nos afastamos de Nosso Senhor. Então, para ajudar um pouquinho aqui a nossa colocação, eu preparei aqui alguns pontos. Então, sacramento da penitência, ele é chamado de segunda tábua de salvação. Eu acho muito bonito esse conceito aqui que é colocado pelos padres da igreja. Então, por que é a segunda tábua de salvação? Vamos lembrar lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o mundo estava no pecado e Deus resolveu castigar o mundo com o dilúvio. Lembra? Mas havia um homem justo e a sua família, que era Noé. E Deus disse a Noé que ele construísse uma arca para colocar a sua família e os animais. E Deus iria inundar a terra com um dilúvio e castigar os pecadores. Então a humanidade inteira se encontrava dentro daquela arca de madeira. Jesus, ao começar o seu ministério, ele escolhe pescadores para serem os seus discípulos. E Jesus muitas vezes usa o barco para se locomover, para pregar e até mesmo para fazer grandes milagres, como andar sobre as águas, por exemplo. Então, a igreja, ela é a nova arca que nos salva do castigo. A igreja é esta arca que navega sobre o caos do mundo. E quando nós permanecemos neste barco, nesta nau, cujo timoneiro é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o chefe da barca, a cabeça visível
aqui na terra é o Santo Padre, o Papa. E todos nós estamos neste barco que é a Santa Igreja Católica. Mas aí, o que é que o pecado faz? Pelo pecado, nós pulamos do barco. Não quero ficar aqui, está muito incômodo, está muito exigente, não quero seguir isso aqui. Então a gente pula do barco. Deus poderia nos deixar no mar, afundando. Mas como Pedro, que quando começou a afundar, levantou a mão e gritou: Senhor, salva! E Jesus ergueu a mão para Pedro e o puxou, e o salvou e o levou de volta para a barca. Então, cada vez que nós caímos no mar, Jesus, através da Santa Igreja, lança um salva-vidas. Salva-vidas é uma tábua, né? Da antiguidade, não existia plástico inflável, né? Então era uma tábua. Então, o salva-vidas que Jesus nos lança para que nós não morramos no pecado é a confissão, o sacramento da penitência. Por isso que é chamado segunda tábua de salvação. Qual é a primeira? A primeira é o batismo. É o batismo. Então, muitas e muitas vezes nós vamos precisar desta segunda tábua de salvação. Então, vamos entender aqui. Esta segunda tábua de salvação, o sacramento da penitência ou confissão, tem algumas partes que eu vou explicar cada uma delas. Primeiro, a contrição. Segundo, a confissão. É tão importante que a gente chama o sacramento de confissão, mas é só uma parte. Terceiro, satisfação. Satisfação também é chamada de penitência. E o quarto, absolvição. Não sei se perceberam que a ordem aqui está errada, né? Eu coloquei a penitência antes da absolvição. Por que será? Vou explicar. Daqui a pouco eu vou explicar. Então, essas são as 4 partes essenciais do sacramento da penitência. Olha como é importante. A gente chama de confissão e a gente chama de penitência. Quando a gente vai para o padre, a gente pede na fórmula, né? A gente pede a absolvição. Desde os pecados e dos pecados esquecidos, peço a vós, Padre, a penitência e a absolvição. Né? A gente não pede isso? Vocês decoraram aquela formulazinha? Nem sabem, né? Eu acho tão bonita. Né? Padre, deixa os pecados e dos pecados da vida passada e dos pecados esquecidos. Peço a vós, Padre, a penitência e a absolvição. Então, o que é? Então vamos parte por parte, tá bom? Então, o que é a contrição? Essa palavra é muito importante, é muito bonita. O Catecismo de São Pio X, ele vai explicar que essa palavra significa como esmagalhar uma pedra, né? Fraturar, esmagalhar uma pedra. E é muito bonito, porque o que é a contrição? É aquebrantar o meu coração de pedra. No Antigo Testamento tem uma profecia onde Deus diz que Ele iria arrancar do nosso peito o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então a contrição é fraturar, é esmagalhar a pedra, tornar em pedacinhos pequenos, né? Então a contrição é aquebrantar o coração. Isso aqui é muito importante. Nós não podemos ir para a confissão sem antes passar pela contrição.
são. O que é que acontece? Qual é o problema que acontece muito entre nós? E nós precisamos corrigir isso. São as confissões mal feitas. Isso é muito grave. Jesus revelou a muitos santos e santas místicos, que tiveram visões de Jesus, revelações de Nosso Senhor, em que ele fala gravemente, seriamente, contra as confissões mal feitas, que pode nos prejudicar bastante, Eu tenho até medo de falar algo que para assustar, Mas a palavra correta é pode nos condenar. Se nós fazemos constantemente confissões mal feitas. Ah, padre, mas isso existe? E como existe? Pessoas que vão confessar sem contrição, ou pelo menos atrição. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então é preciso que antes de eu ir para o padre, eu tenha uma contrição. Às vezes a gente pensa que o sacramento da confissão, ele é tipo uma mágica. Eu coloco assim a pessoa bem pecadora e o padre vai converter a pessoa. Já fizeram muito isso comigo. Ô padre, eu vou contar uma história. Às vezes eu estava, já para celebrar a missa, faltava 5 minutos para a missa. Só dava tempo mesmo de me arrumar. Aí chegou uma pessoa com uma amiga. Esses amigos são uma comédia, Aí a pessoa falou assim: padre, só atende a minha amiga? Dá vontade de perguntar: tua amiga é muda? Precisa de um profeta para falar o nome dela? Mas eu não falei não, é porque vocês não sabem o que passa pela minha cabeça, É porque eu não posso nunca falar o que passa assim na minha cabeça. Mas então, a pessoa... Aí eu olhei para a amiga: você quer confessar, amiga? A pessoa... Eu sem coragem de pedir a confissão, Eu estou precisando muito. Aí eu: tá bom, mas falta só 5 minutos para a missa, É rápido? Tá bom, Eu vou deixar a pessoa sem confissão, Aí fui lá para atender a confissão da pessoa. Faz muitos anos, eu era padre novo, eu era mais ignorante. Aí a pessoa disse assim: e aí, eu perguntei, quanto tempo faz que você não confessa? Ah, padre, faz uns 15 anos. Eu digo: pode sair daqui, porque não tem cabimento que falta 5 minutos para a missa e tu vem dizer que faz 15 anos que não se confessa. Pode sair. Será que essa pessoa está contrita? Não, a amiga achava que eu devia ser tipo assim, tinha uma varinha mágica, que eu ia tocar na pessoa e a pessoa ia pluf, se converter, Olha, se eu fosse nosso Senhor Jesus Cristo, ou então se eu tivesse um dom assim como o Padre Pio, podia até ser, Porque aí a pessoa não falava nada, eu já sabia, adivinhava tudo, pronto, então tá bom, Mas não é o meu caso, Eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível. Talvez o Padre Júlio, na sua santidade, já comece a ter esses dons do Padre Pio, mas eu não tenho, Então, às vezes a gente acha que a confissão vai converter a gente. Não, gente. A gente tem que ir para a confissão já convertido. Não tem que ir lá para... eu vou ver se eu me arrependo. Não, eu tenho que ir lá já arrependido. O que nos converte, o que Deus utiliza para a nossa conversão é a pregação da palavra de Deus. Nós ouvimos na Santa Missa, na catequese, a pregação da palavra de Deus, a oração e principalmente o testemunho. Os sacramentos não são para converter as pessoas, os sacramentos são para pessoas convertidas. Todos os sacramentos, batismo, confissão também, Eucaristia. Então criou-se uma mentalidade que os sacramentos são para dar um jeito na pessoa. Não é para dar jeito, não. A pessoa já tem que ir lá convicta do que ela quer. Mas vamos pular um pouquinho, depois eu volto aqui. Então vamos falar sobre a contrição. O que é a contrição? Eu falei que é essa pedra que é esmagalhada, Então a contrição é uma dor pelos pecados cometidos, é um desejo de não mais cometê-los. Simples assim. Contrição
é uma dor pelos pecados cometidos. A gente usa essa palavra que é importante. A gente usa essa palavra no ato de contrição, né? Pelo menos aqueles atos de contrições maiores, mais bonitos, eu gosto mais, a gente usa essa palavra, é importante. Padre, dor significa que eu vou todo angustiado para o sacramento, que eu vou chorando, soluçando. Não, não é isso. Dor não significa emoção, significa esse coração aquebrantado. Então, eu dor significa o desejo de não mais cometê-los. Ah, padre, eu não sinto que eu estou arrependido. Vem cá, se você quer fazer isso de novo? Não, não quero. Então você está arrependido. Se você não quer repeti-los, então você está arrependido. Você gostaria de não ter feito? Fica mais bonito ainda. Você gostaria de não ter cometido esses pecados? Sim. Então você está arrependido. Não precisa chorar. É engraçado que a gente fala assim, não precisa chorar. E tem gente que diz, então não pode chorar. Eu não falei que não pode chorar, eu falei que não precisa chorar. Às vezes tem que explicar, desenhar e explicar o desenho, né? Então, se quiser chorar, pode, minha filha, viu? Chora bem muito. Inclusive, pode ser que o choro seja uma graça. Existe o chamado dom das lágrimas, né? Os santos tiveram esse dom. É uma dor profunda, que não é escrúpulo. Essa dor profunda, porque o escrúpulo é uma angústia de não se sentir perdoado. Eu não me sinto perdoado quando eu sou escrupuloso demais, né? Mas o dom das lágrimas, né? O arrependimento, essa contrição que algumas pessoas podem ter, é aquela dor profunda. Eu sei que eu ofendi a Deus e essa ofensa que eu fiz contra o nosso Senhor me dói profundamente. Me dói profundamente. A ponto de eu recebo junto com essa graça uma outra graça. A ponto de eu ficar quase impermeável ao orgulho. Por quê? Porque não tem como eu me orgulhar de tanto que eu me dou pelos meus pecados. Cada vez que vem uma tentação de vaidade, eu me lembro de tudo que eu fiz, aí a tentação vai-se embora bem rapidinho. É uma graça muito grande, né? Então, o desejo de não mais cometê-los. Eu não posso ir para a confissão já planejando pecar de novo. Não tem como, né? Padre, mas preste atenção, porque agora eu vou dizer uma coisa que vocês podem ficar aqui com um nó na cabeça, né? Pode ficar assim preocupados, mas não se preocupe. Talvez você tenha como é que eu posso dizer? A tristeza de pensar que eu sou tão fraco que é possível que eu caia de novo. Então isso aí é normal. Inclusive, eu posso cair nos pecados que eu nunca cometi. É bom pensar nisso. Eu nunca matei, nunca roubei. Ainda. E Deus te preserve. Eu nunca adulterei com não sei o que. Ainda. Né? Não tem essa história de eu me garanto, não. Lá no mundo, né, o jovem tem essa gíria. Não sei se ainda tem essa gíria hoje em dia, mas tinha uns anos atrás. Eu me garanto. Garante o quê, irmão? Quem te garante é Deus, fica quieto. Não me garanto nada. Eu confio na graça de Deus. Eu confio na misericórdia divina. Eu não me garanto. Né? Confiando na graça de Deus, com os auxílios da vossa divina graça, prometo nunca mais pecar. Diz lá o ato de contrição. Não confiando nas minhas forças, mas confiando na graça de Deus. Então, confiando na graça de Deus, eu posso prometer de nunca mais pecar, né? Então, o desejo de não mais pecar. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Vai terminar meio-dia aqui. Então, essa dor, a contrição que é uma dor,
ela pode ser de dois tipos. Está dando para ver aí? Esse negócio que eu coloquei muito embaixo? Está dando, Guilherme, né? A dor pode ser perfeita, propriamente a contrição, mas ela pode ser também imperfeita, é o que nós chamamos de atrição. Em palavras muito simples, isso aqui é tudo antes de você ir confessar, tá? Você nem chegou ainda aos pés do padre, já tem que estar com isso aqui tudinho já no coração. Que não é difícil, não. A contrição perfeita, uma palavra bem simples, eu sinto uma dor porque eu ofendi a Deus que me ama tanto. Então é uma dor por amor. Entendeu? Me arrependo porque eu amo a Jesus, porque eu ofendi a nosso Senhor, que eu amo. A gente pode falar mais sobre isso. Tem outras características, mas a principal delas é essa. E qual é a dor imperfeita, que vale também para o sacramento da confissão? Eu estou arrependido porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sei que eu vou ser castigado. Eu não quero queimar no fogo do inferno. Então eu me arrependo. Me arrependo por isso. Isso aqui não é muito amor, né? Por isso que chamamos de dor imperfeita. Nós cristãos não devemos nos conformar com isso daqui. Isso daqui pode ser aquela pessoa que está começando agora, aquela pessoa que se converteu há pouco tempo. Se bem que quem se converteu há pouco tempo, às vezes tem mais fervor do que quem já está há mais tempo, né? Então a atrição é essa dor imperfeita, uma dor porque eu tenho medo dos castigos de Deus. Mas vamos voltar para a contrição, que é a primeira parte do sacramento, né? Ainda estou na primeira, daquelas 4, estou na primeira. Mas a gente vai fixar mais nessa daqui, porque as outras, enfim, vamos lá. A nossa contrição, esse arrependimento, porque eu amo a Deus, deve ser interna. O que é interna? Não pode ser da boca para fora. Está arrependido? Está nada. Só falar não adianta, né? Só falar não adianta. Tem que estar arrependido de todo o coração. Então deve ser do coração. Não adianta falar que está arrependido. Eu tenho que realmente estar arrependido dentro do meu coração. Certo? Tem que ser sobrenatural. Vixe, padre, agora pronto. Sobrenatural está difícil, né? Como é que é isso, né? Sobrenatural, assim, eu tenho que ter uma visão, assim, de um anjo com a espada. Como é que é sobrenatural? Sobrenatural porque o motivo pelo qual eu me arrependo é um motivo de fé. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Eu posso me arrepender por vergonha do meu irmão. Roubei, ele descobriu. Vixe, estou morrendo de vergonha porque o meu vizinho descobriu que a galinha, quem roubou fui eu. Eu não quero saber de céu, não quero saber de inferno, não tenho temor a Deus, mas eu estou morrendo de vergonha do vizinho. Vou até mudar de casa. Então, esse motivo não é motivo para confessar. Por quê? Porque o que está ali motivando é a vergonha do outro. Se fosse vergonha de Deus, até vai, mas é vergonha do outro. Então a pessoa pode se arrepender por medo de ser preso. Roubei, desviei verba pública, né? Morro de medo de ser preso e o processo demorar a chegar no STF. Que depois que chegar lá está tudo bem, mas enquanto não, então morro de medo de ser preso. Então isso é arrependimento? Não é sobrenatural. Porque a pessoa não quer ir para a cadeia, mas para o inferno não está nem aí, né? Ela não está nem aí com o inferno. Ela tem com medo de ir para a cadeia, entendeu? Então existem motivações que são humanas. Essas não são motivações para confissão.
eu tenho que me arrepender de coração, tenho que me arrepender de forma sobrenatural, ou seja, motivado pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nem que seja por medo do inferno, porque se eu tenho medo do inferno, já é sobrenatural, porque eu acredito que existe um inferno, eu acredito que existe um castigo eterno. Não é todo mundo que acredita nisso, não, né? Tem gente que deveria pregar sobre isso e não acredita nisso. Vão acreditar quando chegar na casa quente. Mas, vocês entenderam, né? Então vamos lá. Suma. O que é que significa que a contrição, a dor pelos pecados deve ser suma? Deve ser que eu me arrependo do pecado. Para mim, o pecado é o pior dos males. Em resumo, é isso. Para mim, o pecado é o pior dos males. Certo? Então, eu reconheço que o pecado é o pior dos males. Por quê? Porque é uma ofensa a Deus. Ofensa a Deus. E Deus é sumo, altíssimo. Deus é o máximo. Deus é infinito. Então, o pecado é a pior desgraça que pode acontecer na minha vida. É a pior desgraça que pode acontecer na minha vida. Eu reconheço a maldade do pecado. E quarta coisa, universal. O que é universal? É uma seita? Não. Universal significa que eu me arrependo de todos os pecados mortais. Certo? Então, eu me arrependo de tudo, menos de ter dado um tapa na minha irmã quando eu tinha 12 anos, porque ela mereceu. Não, minha filha, se arrependa disso também, né? Se arrependa disso também. Não pode se arrepender de 99 e deixar um. Não pode, né? Não pode. Então, eu tenho que me arrepender de todos os pecados. Padre, mas eu não lembro. Por isso que quando termina a confissão a gente diz assim: peço perdão pelos pecados esquecidos e pelos pecados da vida passada, né? Que pode ser que na sua infância, na sua adolescência, né? Você tenha cometido coisas que você não lembra, que você já até passou. Então não precisa ficar angustiado por causa disso. Vou fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse uma graça milagrosa, um milagre, de ter uma memória infinita de tudo que aconteceu na sua vida, você se arrependeria de tudo que você lembrasse? Sim, claro. Nossa, se existisse essa graça, né? Deus não dá porque a gente não suporta. Sabia que a nossa falta de memória é uma graça de Deus? Sabia? Todos nós temos uma memória, deixa eu só um pouquinho. Todos nós temos uma memória falha, todos nós. Um bebezinho, ele não lembra do dia que ele nasceu. Desenquadrou aí, meu filho? O bebezinho não lembra do dia que ele nasceu. Aí ele vai crescendo, né? Vocês são pais e mães, sabe que a criança nunca lembra, às vezes não lembra nem do que aconteceu semana passada. Até a memória, ela vai... enfim, eu vou falar de memória RAM, memória volátil, nada disso. A memória tem dois tipos, né? A memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Essa daí vai passando rapidinho. Rapidinho vai passando. Então, por que Deus não deixa a gente com a memória assim infinita, gravando tudo para a gente não esquecer nunca? Porque senão a gente morre de tristeza. Já pensou, morreu uma pessoa e você sofre, e você fica com aquele sofrimento para o resto da vida, sem nunca... É como se fosse o dia que a pessoa morreu, todo dia até o fim da sua vida. Aí morresse outra e juntava 2, 3, não dá. Não é que você não sofre mais pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó que morreu, você sofre, mas não é o mesmo sofrimento do dia do enterro, né? Então Deus não deixa a gente ficar com essa memória absoluta, porque senão a gente não aguentava.
Muitas vezes a depressão é isso, é eu ficar remoendo coisas que eu deveria já ter deixado para lá, né? E é um mal do século, né, gente? Uma das coisas que mais está pegando as pessoas é a depressão. Só recordando, interna, porque é do meu coração, não é da boca para fora. Sobrenatural, porque o motivo que eu me arrependo é um motivo de fé. Suma, porque eu reconheço que o pecado é a pior desgraça que pode acontecer na minha vida. É o maior dos males. E universal, porque eu me arrependo de todos os pecados mortais. Pode ser que eu tenha fraquezas ou pecados veniais que eu tenha dificuldade de me arrepender e não me arrependa. Bom, então isso aí não vai invalidar minha confissão, não vai me levar para o inferno. O arrependimento tem que ser universal de todos os pecados mortais que eu tenha conhecimento, ou mesmo sem ter conhecimento, mas que se eu lembrasse, eu me arrependeria. Se eu lembrasse, eu me arrependeria. Então, como é que eu faço para ter tudo isso aqui? Eu preciso pedir a Deus, porque isso aqui é um dom, é uma graça. Obrigado, Padre. É todo mundo que tem um padre como secretário. Pedir a Deus, pedir a graça, eu devo rogar ao Senhor insistentemente que me dê um coração contrito, porque somente Deus pode aquebrantar o meu coração. Somente Deus, o meu e o do outro também, né? Às vezes a gente quer converter o outro, não dá, gente. A gente tem que, mais do que insistir, claro, falar, mas a gente tem também que rezar, porque é Deus quem converte o nosso coração. Então tenho que pedir a Deus. Então vamos lá. Junto com tudo isso, o arrependimento, ele inclui um propósito. Isso aqui é muito importante, né? Não se cansem, isso aqui é importante, tá bom? O que é o propósito? Está lá também no ato de contrição. Você vê que essas palavrinhas aqui, a gente reza no ato de contrição. Me proponho, com os auxílios da vossa graça, nunca mais pecar. Então, o propósito é a vontade determinada de nunca mais cometer o pecado. Vontade é um ato da minha vontade, né? Eu posso sentir a tentação ou a inclinação. Eu tenho uma tendência para um determinado pecado. Isso não depende da sua vontade. Todos nós temos, tá? Uma tendência para um determinado pecado, para muitos pecados. Mas eu tenho uma vontade, a vontade é uma faculdade superior, vai dizer São Tomás de Aquino, né? A vontade, ela é livre. Uma vontade determinada. Santa Teresa d'Ávila, ela usa uma palavra chamada determinada determinação. Muito bonita essa palavra de Santa Teresa, determinada determinação. É uma força de decisão muito forte, que ela teve, ela ensinava para as filhas espirituais dela, né? Então, a vontade determinada de nunca mais cometer o pecado. Voltando àquilo que eu falei. Padre, mas eu sou tão fraco, eu acho que é capaz de eu pecar de novo. Não pense nisso. Você vai pensar que você tem uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado. Você não vai confessar para pecar de novo. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Vou dizer uma coisa que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Cada vez que você for confessar, confesse como se fosse a última confissão da sua vida. Por dois motivos. Primeiro, porque você pode morrer antes da próxima. E segundo, porque, e isso aqui deveria ser bem verdade, porque você
deve ir com a intenção de não precisar mais confessar, pelo menos não estes pecados. Não preciso mais, né? Será a última, porque a partir desta confissão não vou voltar a pecar. Que barulho é esse? Então, como é que eu faço para ter essa decisão? Empregar todos os meios para o evitar. Então, o propósito, eu tenho esta vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e empregar todos os meios para o evitar. Não adianta eu dizer que eu tenho propósito, mas eu não emprego os meios para o evitar. Vou falar aqui uma coisa que as senhoras vão ficar horrorizadas. Sabe, um pecado que as senhoras nunca deveriam confessar, desta forma que eu vou falar aqui, Padre, usei roupa curta. Ô padre, mas se eu tiver usado roupa curta, eu não vou confessar? Vai. Mas não dizendo eu usei. Eu tinha roupa curta, joguei fora, toquei fogo e agora não uso mais. Porque se você usou, significa que ela está lá na sua gaveta. E se ela está lá na sua gaveta, você não tem o propósito. E se você não tem um propósito, a sua confissão não vale. Vamos ter trabalho hoje, Padre Júlio. Entendeu? É por isso que uma pessoa que vive junta não pode confessar. Não é maldade, é porque ela não pode fazer o propósito de não mais pecar. Ela está junta. Não é? É por isso. Então não posso fazer este propósito de nunca mais pecar. Tem que ser possível. Então se não é possível, então você tem que mudar alguma coisa antes de vir confessar. Tem que mudar alguma coisa na sua vida. E claro, eu estou falando aqui com relação a pecados graves, pecados mortais. E os pecados contra o sexto mandamento são graves, né? São graves. Então tenho que fazer um propósito de empregar todos os meios para o evitar. O que eu posso fazer para evitar o pecado? Né? O que eu posso fazer para evitar o pecado? Mesmo que me custe. Os verdadeiros cristãos, eles preferem morrer, dar a vida, do que pecar. Olha os mártires. Olha São Domingos Sávio, com 7 anos de idade, ele fez um propósito que virou o lema da santidade dele. Ele morreu com 14. Qual foi o propósito que ele fez? Na primeira confissão, na primeira Eucaristia, com 7 anos de idade. Nunca antes morrer do que pecar. Eu prefiro morrer do que pecar. La morte manum peccati. Escreveu lá ele. Antes morrer do que pecar. Então esse foi o lema de São Domingos Sávio. E era uma criança. E todos os mártires fizeram a mesma coisa. Por que eu gosto de lembrar das crianças? Porque para envergonhar a gente, que a gente possa ter vergonha. Como é que pode que uma criança, um menino, um adolescente, possa ser mais macho do que você, mais mulher do que você? Vamos lembrar aqui o mártir dos cristeiros. Como era o nome dele, padre, que eu esqueci? José Sanches, né? Sanches. Diante da mãe, diante dos pais, o carrasco lá já tinha escalpelado os pés dele, já tinha feito ele andar quilômetros com os pés escalpelados. Imagina a dor que aquele menino estava sofrendo. Quantos anos ele tinha? 14 também, né? Mesma idade de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio não morreu mártir. O que São Domingos Sávio se propôs, São José Sanches fez. E o carrasco disse: olha para o seu pai, olha para sua mãe, você vai dar esse desgosto para eles.
E ele, nossa, é um negócio, né? Viva Cristo Rei! E o carrasco matou nele, né? Atirou nele, e ele sangrando, acho que foi tiro, não foi? E ele sangrando, já nas agonias da morte, com a mão escorrendo sangue, escreve, risca uma cruz no chão e enche de sangue a cruz, o sangue dele. Viva Cristo Rei! Eu desejo para você essa força, para mim também. Pode chegar esse dia para nós. Olha o que estão fazendo na França, no Chile. Nós não sabemos, irmãos, o que será daqui para frente. Não é mais tempo da gente brincar com a nossa salvação. Então, empregar todos os meios para evitar o pecado. Voltando a falar mais sobre o propósito. Então, ele deve ser universal. Mesma coisa lá, né? Da contrição. O propósito deve ser universal. Então, eu me proponho a evitar todos os pecados mortais, não somente esse, mas todos os que porventura eu vier a ser tentado no futuro. Deve ser absoluto ou incondicional, então não pode. Não, mas se acontecer isso, eu deixo o pecado. Não. Eu não posso colocar uma condição para entrar no céu. Não posso. Se acontecer isso, eu mudo. Não, se acontecer nada, antes morrer do que pecar, não vai acontecer nada. Mas se Deus me abençoar, eu prometo que nunca mais faço isso. Se Deus curar minha mãe, eu prometo que eu nunca mais faço isso. Meu filho, então você não está arrependido, você está colocando uma condição para se arrepender. Tem que ser absoluto e tem que ser eficaz. Já falei, vontade decidida, fugir das ocasiões. Então, eu sou obrigado gravemente a fugir das ocasiões de pecado mortal. Existe uma ocasião de pecado mortal, eu sou obrigado gravemente. Mesmo que, eu não vou pecar. Eu já escutei isso do jovem. Padre, eu vou para a festa, mas eu não vou pecar. Já pecou. Porque você está indo para uma ocasião próxima de pecado. Né? Não estou falando do aniversário da sua prima. Estou falando dessas festas mundanas que tem aí. Né? Anitta, etc. Vamos dar nomes aos bois e às vacas. Fugir das ocasiões. Então, se existe algo, e aí é claro, tem coisas que é um pouco subjetivo, né? Se existe algo que me leva ao pecado, eu sei que aquilo ali me leva ao pecado, pode não levar a outra pessoa, mas leva a mim, então eu fujo da ocasião. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que me leva à tentação. Eu sou casado, sou casada. Tem uma pessoa que me leva à tentação. Então, essa pessoa leva a mim à tentação. Então, eu sou obrigado gravemente a fugir das ocasiões. Não é ficar se fazendo de gaiato, se fazendo de desentendido. Não sei se eu contei para os senhores, senhoras, uma história muito engraçada que eu ouvi muitos anos atrás. Muitos anos atrás mesmo. Eu acho que eu não era nem padre. Então, um casal foi se aconselhar e a mulher estava muito chateada porque o marido era muito amigo das outras mulheres, muito amigo. E aí, os dois, né? Aí o padre pergunta assim: o que é que o senhor tem a dizer? Seu padre, ela é muito ciumenta. Isso é um absurdo, eu não posso falar com ninguém, ela é muito ciumenta. Tenho culpa se as mulheres me acham bonito? Aí, com muita sabedoria, o padre olhou assim, e a mulher chateadíssima, que disse que o marido era muito feliz, assim, né? Aí ele disse assim: tá bom,
é as outras, né? Eu sei, né? Essas mulheres não respeitam nem quem é casado, realmente. Então vamos fazer o seguinte, vou lhe dar uma ordem para o senhor. Agora, quando chegar uma mulher assim, muito feliz perto do senhor, não respeitando a distância, né? Querendo se engraçar, só mete o dedo no nariz. E fica fazendo a bolinha. Aí o homem foi ficando assim vermelho e a mulher foi ficando feliz, né? Aí se a pessoa não se afastar, o senhor faz... salta aquele bem quente. Só come bem muita cebola. Aí diz assim, tudo bom? Entendeu? Era desculpa, né? Fica inventando desculpa. As outras. Deus está vendo, né? Deus está vendo. Você está inventando desculpa. Eu sei que dessa conversa a mulher saiu morta de feliz. Não teve mais jeito, né? Do homem. Então tem ocasiões de pecado que depende, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem tecnológico, né? O grupo de WhatsApp. Eita! Que tem gente pecando com o grupo de WhatsApp, virou matéria de confissão. Padre, eu pequei no grupo de WhatsApp. Saia dessa desgraça. É da minha família. Não interessa que é da sua família. Saia. Você quer dar mais satisfação aos outros do que a Deus. Está mais preocupado com o que vão pensar de você do que com Deus, né? Saia da desgraça desse grupo. Estão mandando piada, mandando figura, mandando coisas indecentes, saia, né? Fugir das ocasiões. Destruir os maus hábitos. Às vezes tem uma coisa que não é pecado em si, mas pode ser um mau hábito que me leva ao pecado. Sei lá, o excesso de internet, né? Desperdiçar o tempo com a televisão. Às vezes existe o mau hábito de ficar falando muito. Aquilo ali, no começo da conversa está até bom, aí daqui a meia hora você já está falando mal de todos, né? Começa a falar mal dos outros. Então existem coisas que são maus hábitos que eu preciso me esforçar para destruir. Às vezes aqui não é fácil não, tá? Mas não é que eu vou imediatamente conseguir, mas eu tenho que ter o propósito, lembra que está falando aqui do propósito, de destruir os maus hábitos, fazer um esforço para destruir os maus hábitos. Repito, os maus hábitos às vezes não são pecado em si, mas eles podem me levar ao pecado. Quando um mau hábito é um pecado, como é que chama? Vício. Quando um mau hábito é um pecado, chama-se vício. E por fim, reparar os danos. Então, se você roubou, vai procurar devolver, se possível, ou fazer uma caridade equivalente. Vai seguir a orientação do sacerdote. Reparar os danos. Difamei uma pessoa, eu tenho que reparar, tenho que chegar e dizer, não foi bem isso, né? Menti, falei uma coisa que não é verdade. Claro, sempre dentro do possível, né? Então, para terminar, já falei demais. 3 conselhos aqui para nós. Primeiro é que Jesus falou, né? Vigiar. Então, vigiar sobre a minha conduta. Vigiar, prestar atenção. Não é ficar com neura. Cuidado, né? Eu falo muito contra os escrúpulos, que é uma armadilha de Satanás para nos afastar de Deus e nos afastar da santidade. Que a pessoa fica tão preocupada com coisas mínimas da vida, que acaba filtrando mosquito e engolindo um boi. Acha que é gula comer uma uva, né? Mas aí acaba cometendo pecados graves de outros lados, porque usou toda a energia para lutar contra coisas ridículas. Então, cuidado. Mas eu devo vigiar, ou seja, prestar atenção na nossa vida e ver quais são os meus hábitos, as minhas atitudes que estão me levando ao pecado
né? O que é que eu tenho ainda, seja material, seja um relacionamento, uma amizade, um ambiente que eu frequento, enfim, a minha vida. O que é que precisa mudar? Tem coisas que às vezes dói, né? Às vezes dói. Para quem é jovem, eu digo algo que é difícil, mas você precisa ter força. Se aquele relacionamento, aquela amizade, aquele namoro te leva ao pecado, o que é que Jesus diz? Se o teu olho te leva ao pecado, se tua mão te leva ao pecado, Jesus diz, corta-o. Então, se não tem jeito, se aquela pessoa não é convertida, se te leva ao pecado, corta esse relacionamento. Enquanto é possível, porque depois de casar não tem mais jeito. Muitos problemas matrimoniais vêm porque a pessoa escolheu errada a pessoa, né? Vai casar com um protestante, que já se viu. É raro dar certo isso, né? É muito difícil isso dar certo. Precisa ter uma dispensa do bispo, ter garantia que dá certo. Rapaz, é sempre dar errado? Não. Mas evite, né? Então, eu preciso cortar o mal pela raiz. Se tem um relacionamento, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, né? Então eu tenho que vigiar sobre a minha conduta, tenho que rezar, porque tudo isso que eu falei, eu preciso da graça de Deus, eu preciso pedir a Deus que me dê a contrição e me dê o propósito, certo? Então eu preciso rezar. E por último, eu preciso confessar com frequência. E aqui eu queria falar da confissão, a confissão frequente, né? Graças a Deus isso é um hábito aqui da nossa paróquia, enfim, aqui da nossa administração apostólica. Muitas pessoas têm o hábito da confissão frequente, especialmente pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, né? A confissão mensal. Mas é sempre bom recordar, a confissão frequente, ela nos dá um aumento de graça, fortalece a nossa alma contra as tentações, e ela nos dá também uma consciência sempre alerta, consciência alerta dos meus pecados. Porque como é que eu vou lembrar os pecados se já faz 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano? Não tem como. Não tem como me lembrar do que eu fiz na Páscoa do ano passado, né? E aí vou fazendo confissões mal feitas, né? Então, confessar com uma frequência. Padre, que frequência? Tem 2 frequências, né, que eu aconselho. Uma frequência que é mais comum dos santos, confessar toda semana. Mas, pela dificuldade que as pessoas têm, às vezes até do sacerdote, mas eu diria, pelo menos uma vez por mês, ou antes, se cometer um pecado grave. Se tiver consciência de cometer um pecado grave, não espere, faz quanto tempo sua última confissão? Faz 1 mês. E por que você não veio confessar? A pessoa não sabe o que responder. Sabe por que não veio? Porque não tem temor a Deus, porque não tem medo do inferno, porque está cheio de pecado mortal e ficou 1 mês sem confessar. É para vir no outro dia, né? Não precisa bater na porta do quarto do padre 11 da noite, não, né? Faça um ato de contrição, já esquecendo uma coisa. Gente, aqui o conteúdo é infinito, né? A gente tem hora para acabar. Mas eu esqueci uma coisa que eu acho que é importante dizer. O ato de contrição, a contrição perfeita, ou seja, me arrependo com aquelas características que eu falei, por amor a Deus, um arrependimento universal. Eu faço o propósito de me confessar o quanto antes, assim que possível. Então, fazendo este propósito de confessar o quanto antes, estando sinceramente arrependido dos pecados. Isso aqui não é invenção do Papa Francisco, né? Isso aqui está no Catecismo de Trento, de São Pio X, essa é a tradição da igreja. Então, se eu tenho uma contrição perfeita, eu já fui perdoado por Deus. Por isso que eu devo pedir a Deus a graça da contrição perfeita todos os dias. Porque eu não sei a hora que eu vou morrer, né? Eu posso dormir hoje e amanhã
acordar morto, né? Mas, se eu fiz a contrição perfeita, se eu me arrependi profundamente, sinceramente, por amor a Deus, e eu faço o propósito de me confessar o quanto antes, então Deus me perdoa. Isso ajuda até a eu não reincidir no pecado. Porque tem uma tentaçãozinha que diz assim: eu já estou no pecado, vou pecar de novo. Mas se você faz a contrição perfeita, então você não vai ter essa desculpa. Né? Porque se eu faço a contrição perfeita e eu não tive a chance, não consegui falar com o padre, não deu tempo, não era hora de confissão, enfim, eu não tive a chance de me confessar, mas eu tinha a intenção de confessar, então eu sou salvo. Vai para o purgatório, mas eu sou salvo, né? Então, eu teria mais coisas, mas vai ficar comprido demais, né? Eu dei quase um curso aqui sobre confissão. Então, padre, se eu lembro de alguma coisa que gostaria que eu falasse, se vem em mente? Não, né? Tá bom. Então, que Nosso Senhor nos ajude, nos dê a graça de um verdadeiro arrependimento, de fugirmos das ocasiões de pecado, de fazermos confissões íntegras, verdadeiras, confissões verdadeiramente arrependidas, sem esconder os pecados, né? Porque se eu estou verdadeiramente arrependido, então é exatamente isso que eu deixei para trás. Sim. Quando a pessoa é ignorante do pecado, Ah, sim. Tá bom. Espera aí, porque aqui tem outras aulas aqui. Tá. Só voltando, eu passei esse tempo todinho falando só daqui, né? Então, depois da contrição, você faz a confissão. Então, a confissão tem que ser íntegra, ou seja, eu tenho que falar todos os pecados mortais que eu cometi, desde a última confissão bem feita, porque pode ser que a última confissão tenha sido mal feita, né? Então, desde a última bem feita. Ah, padre, a última que eu fiz bem feita, eu tinha 7 anos de idade, então vai ter que confessar tudo de novo, porque as outras não valeram. Melhor garantir, né? Não correr o risco. Confessar os pecados com o nome do pecado. Pequei contra a castidade não existe. Porque eu posso pensar que você teve um mau olhar, ou que estuprou alguém. Porque tudo isso entra no pecado contra a castidade. Um mau pensamento ou um adultério. Tudo é pecado contra a castidade. Então você tem que dizer o nome do pecado. Padre, fiz isso. Com os agravantes. Ou seja, aquilo que muda a natureza do pecado. Vou dar um exemplo. Roubei. É um pecado. Roubei o cálice da sacristia. Aí você tem que dizer o que você roubou, né? Roubei o cálice da sacristia. Porque foi um pecado do roubo, mais o pecado do sacrilégio. Roubei da minha mãe e do meu pai. Tem que dizer. Porque foi o pecado do roubo, mais o pecado contra o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Entendeu? A satisfação ou penitência é aquilo que o padre passa, né? Então o padre diz: reze tal coisa, leia tal salmo, faça tal penitência, né? Sempre é muito leve em comparação com os nossos pecados, sempre muito leve. E a gente já não quer fazer, né? Se não fizer, tem que depois dizer na próxima confissão: padre, eu pequei porque eu não fiz a penitência da confissão passada. E a absolvição é o que o padre faz, não depende dos senhores e das senhoras, né? Só uma coisa que o padre Júlio me recordou, que eu acho importante: cuidado com aquela desculpa: ah, eu não sabia que era pecado. Tem coisas que a gente tem a obrigação de saber pela própria natureza da coisa, né? Eu tenho a obrigação de procurar saber o básico da fé, os 10 mandamentos, os 5 preceitos da igreja. Isso é o mínimo. Então, eu abortei, mas eu não sabia. Não, isso não é desculpa. Porque todo mundo sabe que matar é pecado. Até de outra religião, até um ateu sabe que é errado matar. Matar o indefeso, né? Então tem coisas
que não tem desculpa, é o que a gente chama de ignorância culposa. Eu não sabia, mas eu deveria saber, tá? Claro, tem coisas mais complexas, né, que não estão na lei natural nem nos 10 mandamentos. Então, que esse dia seja muito proveitoso, Nossa Senhora interceda por nós, nos dê a graça de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.